Obrigado, professor José Carlos, pelas palavras carinhosas e também respeitosas. Gente boa, boa noite. Graça e paz para todos nós. O tema que foi proposto para a partilha dessa noite, conforme o professor José Carlos já disse, está intimamente ligada à proposta do professor Matos, ou seja, essa expressão graça holística ou missão holística foi cunhada por ele. E não somente na perspectiva da reflexão, como também a sua reflexão motivou algumas ações do ponto de vista prático da Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, né? E eu então pretendo nessa minha fala discorrer. Eu gostaria de fazer um parêntese, porque quando eu pela primeira vez tive um contato com o texto de Maddox sobre graça holística, isso já tem alguns anos, e eu me recordo que a expressão holística, em primeiro momento, assim, me gerou assim, uma certa, eu diria assim, uma certa precaução, né? Eu acho que as pessoas que vivenciaram a mudança do milênio devem se recordar que essa expressão holística, ali pelos anos 90, a virada do milênio, ela era carregada de preconceitos, né? E, inclusive, a palavra holística foi muito associada à questão da nova era. Vocês devem se lembrar dessas confusões que as igrejas locais vivenciaram, né? Então, quando se falava em holismo, então, isso é do Satanás, isso é do diabo. E é claro que o Satanás pagava essas contas porque a gente também não tinha conhecimento de causa, né? Então, quando a gente não tem tempo para pesquisar, para investigar e não tem muita responsabilidade no que fala, a gente pega e coloca a culpa no Satanás, né? Então, na época, essa dimensão de usar a expressão holística, que tinha essa dimensão, essa cara que chamavam de nova era, foi o que forjou o meu pensamento sobre o termo, né? E com o tempo eu tive que então ter o cuidado e o respeito de pesquisar e entender, e é isso que eu espero partilhar com vocês, né? Por que Maddox utiliza essa expressão missão holística. E eles cunha essa expressão a partir da sua análise muito séria e muito criteriosa da teologia brasileira. Então, quem sabe a gente já precise tirar essas questões do preconceito, porque o termo holístico nos induz um pouco a essas coisas, né? Eu acho que isso hoje não é tanto um problema mais, né? Até mesmo porque quando a gente investiga as questões holísticas do mundo contemporâneo, e a gente também traz isso para o campo das ciências da religião, o holismo ele permitiu, no campo em especial religioso, um hibridismo de compreensões religiosas muito significativo. Nesse tempo de fronteiras religiosas, que eu chamaria assim, maleáveis e permeáveis, porque na virada do milênio, essas fronteiras elas não eram tão impermeáveis. Então, nesse momento que permeia-se conceitos de religião, nós vamos observar que vários conceitos religiosos de tradição oriental, que tinha essa dimensão chamada holística, vai permear a fronteira do cristianismo ocidental e vai gerar no cristianismo ocidental uma infinidade de práticas religiosas objetivando
essa dimensão que eu chamaria assim de hibridismo nesse conceito do holismo. Ou seja, vocês devem já ter observado que nos últimos anos, eu diria assim, pelo menos nos últimos 15 anos, nós temos vivenciado práticas religiosas onde a dimensão do bem-estar é uma conversa muito significativa. Isso é influência do holismo, né? A preocupação com a saúde é uma dimensão significativa também no mundo religioso. Isso também é influência do holismo. As práticas de meditação para amenizar e abrandar o estresse, isso também é influência dos modos religiosos orientais. Então, parece-me que a gente tem que se despir um pouco do preconceito dessa expressão para entender o que Maddox quis conceituar na dimensão da missão holística dentro da chamada teologia wesleyana. E aqui então eu quero também pegar um gancho da nossa devocional, né? Nossa devocional hoje fez a leitura de um texto de missão muito importante, que é o Mateus capítulo 28, né, os versículos de 18 a 20. O Lores não está aqui, né? Quem esteve ontem pela manhã ouviu uma expressão do bispo Paulo Aires sobre o Mateus 28, 18, exatamente fazendo a correção da tradução, né? Que ele disse, olha, não é um imperativo como nós somos educados ao longo da nossa vida missionária, o id é um gerúndio. E isso é verdadeiro, a expressão do bispo Paulo Aires, a observação dele é verdadeira. Porém, eu, como continuo transitando com a intensidade da minha vida nessa área da missiologia, eu quero dizer que esse gerúndio ele não altera as dimensões da responsabilidade missionária. Porque mesmo sendo o indo um gerúndio, no meu modo de fazer exegese, esse gerúndio se torna muito significativo, porque as atitudes que esse gerúndio exige são imperativas. Por isso fazei, batizai e ensinai. Então essas três expressões da grande comissão, elas não são esvaziadas quando no debate missiológico se traduz o id por indo. Eu acho que isso é importante para a nossa compreensão, né? Até mesmo porque na fala do bispo Paulo Aires, eu tive a sensação, mas eu posso estar errado, de que alterar essa tradução altera a nossa compreensão de responsabilidade missionária. No meu modo de ver, não altera em nada. Pelo contrário, ela dá uma compreensão mais efetiva do que é o projeto missionário. Ou seja, indo, e aí então você tem atitudes que batizai, ensinai, e essas compreensões, o fazer discípulos, na compreensão mateiana, que é o grande núcleo do debate da missão, também precisa ser entendida na dimensão do contexto da comunidade de Mateus. Por que essa dimensão de ir por todo mundo e ter essas atitudes missionárias é importante para a comunidade de Mateus? Porque se você observar cuidadosamente a leitura de Mateus, você vai descobrir que lá no capítulo 16, num dos embates do caminho, e aqui é bom lembrar que a teologia, eu falo sobre isso, que a teologia de Wesley é a teologia do caminho. No caminho, Jesus se depara com a mulher sírio-fenícia, que precisa dos cuidados de Jesus para curar a sua filha, e curar aqui é um tema fundamental para Maddox na missão holística. E a resposta de Jesus para essa mulher sírio-fenícia é a seguinte: eu não tenho nada a ver com você, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Então a comunidade mateiana tinha uma afirmação missionária que o papel de Jesus
era para a comunidade judaica, para a comunidade de Israel. Isso é um problema que tinha que ser resolvido. Porque, do ponto de vista prático, por ser uma resposta de Jesus que diz assim: eu vim para os perdidos da casa de Israel, faz com que essa comunidade se sinta exclusiva no processo missionário de Jesus. E aí, Mateus tem que resolver esse problema. E ele resolve no finalzinho do livro, no capítulo 28. E aí, então, se resolve... vocês conhecem a história de Jesus e da mulher Fenícia. Jesus reverte esse pensamento, certo? Vocês devem se recordar que foi um diálogo um tanto desgastante, deselegante, né? Deve lembrar da comida que cai das mesas para os cachorrinhos, aquelas coisaradas todas. E, de repente, Jesus se depara com uma mulher que confia e que acredita nele de tal maneira que o seu processo de salvação e de cura pode alcançar a sua filha. E ele diz assim: eu acredito que você tem muita fé, mulher, e então eu vou alterar as minhas atitudes. Pode ir em paz que a tua filha está curada. Ou seja, a missão exclusiva para os perdidos da casa de Israel abre uma exceção agora para a filha dessa mulher sírio-fenícia, e no final do capítulo 28, em Mateus, ele então tem que resolver esse problema, e ele diz então: ide por todo o mundo. Então aqui, o Mateus 28 é uma resposta que precisava ser dada para a comunidade materiana, para que ela não tivesse uma compreensão missiológica de exclusividade de Jesus para o povo de Israel. Eu acho que isso é importante a gente entender, porque muitas vezes nós achamos que esse texto de Mateus 28 aparece somente como um bordão ou como um chavão para a dimensão missionária. Não, ele tem uma reflexão profunda. Ele tem um contexto missionário muito significativo, que, na minha opinião, se torna mais importante se a gente fizer a seguinte leitura: que uma estrangeira mudou o pensamento de Jesus. Eu acho que aqui tem uma chave hermenêutica muito interessante. O necessitado no caminho missionário de Jesus altera até a sua causa. Eu acho que isso é importante a gente observar. Então, quando nós olhamos o debate missionário hoje, nós temos que dar conta que no nosso caminho, os clamores do caminho podem alterar a nossa meta missionária. Eu acho que isso é um dado que a gente precisa ter como horizonte. Bem, no primeiro momento, que eu gostaria de trabalhar, eu tirei esse negócio aqui, eu estou batendo junto. A primeira coisa que eu gostaria então de começar a trabalhar com vocês agora, tentando construir um conceito dessa expressão graça holística, evangelização pessoal e missão integral, primeiro, compreender graça. Eu acho que isso é muito interessante, né? Suspeito que quem não entende a teologia da graça de Wesley não tem condições de compreender a teologia wesleyana. Eu penso que é a chave hermenêutica fundamental, ou seja, é aquela chave que abre a porta da casa para você ter acesso à casa. Se não entendermos o conceito da graça em Wesley, dificilmente daremos conta de entender Wesley. Então, graça como um benefício de Deus e que, em última instância, não é manipulável pelo ser humano. Opa, aqui é uma coisa interessante. Graça é um benefício divino que o ser humano não manipula. Parece-me que, no mundo que nós vivemos, a grande crítica que precisamos fazer é até onde nós somos ousados ou irresponsáveis ao ponto de querer manipular a graça. Porque a graça, como benefício divino, ela não pode ser manipulada pelo ser humano.
E é por isso que ela age diferente em todas as instâncias, nas pessoas. Por isso que a graça de Deus, ela não é só qualificada na minha experiência. A graça de Deus é qualificada na experiência do outro também. E é por isso que quando, em alguns momentos da jornada cristã, nós queremos criar critérios, vou usar uma expressão assim, marcos regulatórios da graça, que só são validados a partir dos nossos modos de ver a vida e a graça, eu penso que aí nós já começamos a cometer equívocos. Porque a graça de Deus, ela não é manipulável pelo ser humano. Outra coisa importante é que Maddox também fala de uma graça responsável, que é o texto que a gente está trabalhando, né? Essa publicação está indo no forno, né? Graça responsável. Graça responsável, para esse teólogo wesleyano, ele tem a seguinte dimensão: você não se relaciona com essa graça de Deus de qualquer maneira. Ela exige comprometimento. Ela exige comprometimento. Ou seja, quando Deus revela e oferece a sua graça para a humanidade, tanto da perspectiva pessoal como comunitária, existe-se uma resposta. E existe-se uma resposta coerente a esse benefício que Deus oferece à humanidade e que a humanidade não pode manipular. Outra coisa importante é que no movimento wesleyano tem-se o seguinte consenso: a teologia de John Wesley é uma teologia da graça. Ou seja, essa questão eu penso que é muito importante para nós. O professor Rui, que falou aqui na terça-feira pela manhã, ele tem uma reflexão significativa a respeito da teologia de Wesley. Ele afirma: a graça na teologia wesleyana é estruturada como um caminho de salvação, usando a imagem da casa que Wesley propõe. O pórtico, a entrada e o interior da casa correspondem à graça preveniente, pórtico, graça justificadora, interior, entrada, e graça santificadora, o interior da casa. A disposição da casa e a escolha desses modos de graça, em detrimento a outras possibilidades, significam que a casa é estruturada com uma arquitetura salvífica. Essa é uma definição do Rui que eu acho fantástica. Fantástica. Eu acho que a gente tem que dar conta de entender essa compreensão da teologia wesleyana. Então, essa graça, ela tem essa dimensão preveniente, justificadora e santificadora, só que não dessa forma que vocês estão enxergando, como se fossem coisas isoladas, como a nossa reflexão particular a uma dimensão holística. A graça em Wesley tem que ser assim. E aquele núcleo, que é a interseção da preveniente, da justificadora e da santificadora, ali você encontra então a salvação. Não é possível compreendermos a teologia wesleyana como teologia do caminho, e usando essa figura da casa, como quem fica só no pórtico, no hall de entrada da casa, e não entra na casa. Não é possível também ficar só ali na entrada, e também não é possível entrar na casa pela janela. Quando a gente lê o Evangelho de João, que Jesus diz que ele é o caminho, e ele diz que ele é a porta, e ele diz que só dá para entrar na casa pela porta. Se você pular a janela, é ladrão e é salteador. Então é necessário compreender esse processo, né? E nessa dimensão nós podemos levantar várias questões,
E uma das questões, se não a mais importante para a teologia de Wesley, era responder o que é salvação. Eu acho que Wesley persistiu essa pergunta a vida inteira. Persistiu essa pergunta o tempo todo. O que é salvação? E é nesse debate que eu acho que Maddox é muito inteligente ao propor uma missão holística, para dar conta de responder essa pergunta. No pensamento wesleyano, o caminho da salvação se faz então em 3 tempos, conforme nós já vimos. A preveniente, onde tudo começa, na justificadora, onde a salvação se desenvolve, e na santificadora, onde a salvação se aperfeiçoa. Eu penso que, usando essa figura da casa, e vendo esse processo, esse caminho da salvação, e eu acredito que Paulo Aires, ontem pela manhã, falou muito bem sobre isso, é que na compreensão wesleyana, a dimensão da salvação tem que ter essas características, e a dimensão preveniente é significativa, porque Deus chega antes do humano nessa questão da salvação. Penso que, se olharmos isso com um pouco de cuidado na cultura religiosa contemporânea, nós vamos perceber que precisamos de construir uma teologia do esvaziamento do nosso projeto missionário. Por quê? Eu digo isso. Porque há um discurso no campo religioso, e não é só um discurso metodista, desculpe a expressão, e infelizmente os metodistas estão nessa também. Não deveriam estar, pela teologia que tem. Mas no campo religioso há um discurso missionário que é a eficiência humana que produz resultado. Eu acho isso um absurdo, do ponto de vista da teologia wesleyana. Nós muitas vezes colocamos que a eficiência humana, e aí nós temos alguns ícones que são complicados, né? Nós criamos um tipo de tutela nesse projeto missionário, né? Os filhos espirituais, eles passam a ser nossos, né? Vocês devem conhecer muito bem essa linguagem, porque elas se articulam nas nossas igrejas. Nós passamos a ser os pais desses filhos espirituais, como se Deus não tivesse chegado na vida dessa pessoa antes. Nós criamos também, nos nossos modos missionários contemporâneos, alguns critérios onde a nossa autoridade sobre esses evangelizados, ela passa a ser até autoritária. Ela passa a ser autoritária, porque é a gente que decide pelo outro. A gente que decide pelo outro. E tem todo um discurso que eu chamo da missiologia gerencial, que é tentar olhar a missão a partir de planilhas de Excel, dizer o resultado é assim, naquela população se articula assim. Então essas coisas erradas todas que, no meu modo de observar o movimento missionário no mundo, esse movimento gerencial foi muito forte no século XX e já foi superado. Um dos maiores articuladores da missão gerencial foram os metodistas norte-americanos. As agências missionárias eram especialistas em criar mecanismos das ferramentas para medir e aferir e avaliar a missão do ponto de vista quantitativo, e aí então eles se tornaram especialistas em planilhas de Excel para aferir a missão. E eu não quero que vocês fiquem desapontados, porque eu espero que isso não seja para sempre, que esse quadro possa se reverter, mas os metodistas norte-americanos no século XX perderam muitos membros. Isso comprova que esse modelo de missão gerencial não é o modelo de Deus. Não é o modelo de Deus. O modelo de Deus é o modelo do caminho. É o modelo do caminho. A missão se faz no caminho, não é a missão do escritório, que com as suas habilidades, com as suas estratégias e os seus métodos, que a gente sabe que existem, que são determinantes no projeto da missão. Então, compreender essa graça que chega no ser humano antes, por parte de Deus, de nós chegarmos, deve produzir em nós, pelo menos,
se não no campo religioso pleno, pelo menos em nós metodistas, um sentimento de humildade. De humildade, porque quem faz a obra é a graça de Deus. Eu acho que a gente precisa ter clareza nesse processo. E tirar essa prepotência de que nós somos os grandes promotores desses resultados. Né? Outra coisa que é importante é qual cuidado deve-se tomar para garantir a fidelidade ao conceito da graça aí no Wesley. Eu penso que entender a lógica do caminho, né? O pórtico, a entrada, o interior da casa, não se entra pela janela, já disse isso para vocês, nem se arromba a porta. A graça ela é interativa nesse processo, não fica só na preveniente de forma isolada, bem como nas outras fases. Os elementos da salvação são indissociáveis. Graça preveniente, justificadora e santificadora. O meu trabalho sobre a missiologia na perspectiva wesleyana discute exatamente sobre elementos indissociáveis. Quais são os nossos problemas na missão? É que muitas vezes nós queremos focar somente um lado da missão, aquilo que nos interessa, né? E eu discuto na minha pesquisa exatamente isso. A missão em perspectiva wesleyana, ela tem um tripé, ela tem uma tríade, que não pode ser trabalhada separadamente, né? Que eu posso relacionar com essa dimensão da graça preveniente, da graça justificadora e da graça santificadora, que é pregação, evangelização, educação e responsabilidade social. A fé vem pelo ouvir, então tem que ter alguém que pregue. A fé vem pelo ouvir. Então, a pregação, na teologia wesleyana, ela é um elemento indissociável da educação cristã. Porque quando você tem um conhecimento da fé, você precisa agora construir esses elementos da fé. Então alguém tem que educar essa pessoa. Tem que ter um processo educacional. A nova vida exige o conhecimento dos valores dessa nova vida. E quando então nós temos essa consciência de que somos salvos pela graça de Deus, essa boa notícia chegou para nós, há uma nova vida em nós, e nós começamos a construir agora os alicerces da nossa vida, porque estamos aprendendo, o processo educacional, aprendendo a viver e a andar como Cristo andou, a nossa vida produz o fruto, e o fruto é fazer o bem. Fazer o bem. Teologia wesleyana, fazer o bem. Não pratica o mal e faz o bem. E quando a gente faz o bem, a gente assume compromisso com uma responsabilidade social. E aí então essa é a tríade que eu desenvolvo na missiologia wesleyana, que no meu modo de ver não é diferente na dimensão da graça, do caminho da salvação. Agora vamos para o termo que eu acho que a gente precisa compreender, até mesmo porque temos construções aí ao longo da história. O que é uma questão holística, né? O holismo vem do grego holon, todo ou totalidade, e significada centrada no todo. Quem tem mais de 40 anos aqui deve se lembrar que tem mais de 40 anos e era mais ou menos pobre, né? Porque os ricos não tinham isso. Os mais ou menos pobres, não pobre de tudo não tinha direito disso, né? Os mais ou menos pobres, eles tinham um grande prazer, há mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, quando fazia a compra na mercearia no fim do mês, de comprar um docinho para comer pelo menos no domingo. E eles compravam aquela lata de uma goiabada pessecada. Lembra desse negócio aí? Não era bom pra caramba? E a gente comia aquela latinha que vinha 3 tipos de doce, 3 em 1, 4 em 1, uma coisa assim. E aqui parece-me que entender o holismo não é comprar uma lata que tem a pessecada, a goiabada e a bananada. É você fazer o doce todo junto. E no debate da teologia da graça para Maddox, quando ele coloca a dimensão holística, ele diz assim: quando a gente discute a salvação em Wesley,
A cura não é só da alma, a cura é também física. Esse é um debate interessante que o Wesley levanta. E o holismo está dizendo exatamente isso: é cuidar do todo, do todo. E aí o precursor desse paradigma, que foi um sul-africano, Jan Smuts, ele diz assim, que o holismo trabalha com esse processo de evolução da humanidade, onde se afirma que a dimensão holística integradora é fundamental para o universo. Recentemente, eu não fiz um slide sobre isso, mas recentemente, nos anos 90, 2000, um biólogo chamado Maturana desenvolveu uma teoria muito interessante que está revolucionando não somente a área da saúde ou das ciências naturais, mas está revolucionando também conceitos das ciências sociais. Maturana desenvolveu uma teoria que ele chama de autopoiese. Não sei quantos vocês já ouviram falar de autopoiese. A autopoiese é o holismo. Para Maturana, e ele tem um outro parceiro chamado Varela, para Maturana e Varela, eles dizem assim: a autopoiese é o poder de auto-organização da natureza. Quando na natureza os cuidados de preservação e coisas assim não são preservados, não são observados, você tem possibilidades de ver a natureza se auto-organizando para dar resposta a um problema. Isso é tudo. Então, e isso tem influenciado, isso é um trabalho muito forte na área da biologia, mas isso influenciou de maneira significativa um novo conceito que é chamado a teoria dos sistemas, onde um alemão chamado Niklas Luhmann também desenvolve essa teoria, onde ele vai dizer também que na sociedade, quando você começa a ter algumas crises que não são cuidadas ou não se procura soluções para elas, ela pode construir uma auto-organização. O holismo também foi recentemente discutida por uma psicóloga francesa, Monique Doelin. Ela diz assim, que o novo paradigma holístico surge como uma resposta à crise global da consciência humana, dividida e exilada de holos, ou seja, do todo, sustenta o substrato de uma verdadeira mutação de consciência que transcorre hoje nas mais diversas localidades do globo terrestre. Representa, em última instância, o surpreendente encontro entre a ciência e a consciência. A ciência e a consciência. Essa expressão de Monique me chamou a atenção e eu resolvi reproduzir para vocês, porque parece-me que essa também era uma das grandes inquietações de Wesley. Quando dos seus debates, da razão, da experiência, da criação, da Bíblia. Então, esse círculo hermenêutico de Wesley, parece-me que ele já indicava o que Maddox vai chamar de missão holística. Pode-se afirmar que o holismo busca a totalidade do ser. O desafio é romper a fragmentariedade e o imediatismo. Em especial para vocês que estão no curso de teologia, que ingressaram agora em 2015, quando nós tivemos aquela aula a semana de acolhimento, nós falamos isso, mas eu acho que vale a pena repetir agora para todos. O novo currículo de formação teológica aqui da nossa casa, ele enfrenta esse desafio. Nós estamos vivenciando
indo já para o segundo semestre, de um currículo onde nós onde nós trabalhamos com temas interdisciplinares. Ou seja, vocês que fizeram teologia há mais tempo devem se lembrar que disciplinas ou módulos da teologia bíblica era da teologia bíblica. E eram os pastores, os professores da teologia bíblica que davam esses módulos ou essas disciplinas. Da teologia pastoral, a mesma coisa. Da história e da sistemática, a mesma coisa. Nós estamos experimentando, a partir de 2015, uma nova experiência. Uma experiência interdisciplinar. Nós temos módulos onde a Bíblia, a sistemática, trabalham juntos. A sistemática, a pastoral, trabalham juntos. A Bíblia e a pastoral trabalham juntos. E assim sucessivamente. Nós estamos vivenciando essas experiências. Por quê? Porque nas nossas reflexões na formação teológica, nós já chegamos à conclusão que esse modo cartesiano de trabalhar a educação não funciona mais. Não funciona mais. As pessoas do nosso mundo, elas têm uma dinâmica da vida onde essas interações são intensas. E aí então surge também uma nova proposta do nosso modo de fazer teologia. Maddox utiliza o termo holístico para afirmar que a salvação em Wesley rompe com o fragmentarismo de salvar somente a alma. Maddox desenvolve o conceito de missão holística como aquela que cuida de toda a criação. No debate missiológico, isso é uma revolução que nós ainda não damos conta de responder. Por quê? Porque todo debate missiológico que nós temos até então, ele é 100% antropocêntrico. Todo debate missiológico que nós temos é para salvar o ser humano. Só que nós, quando nos deparamos com essas novas reflexões, estamos dizendo: a missiologia precisa deslocar essa dimensão, que é totalmente antropocêntrica, e tornar essa dimensão para toda a criação. Isso não é fácil de desfazer. Vocês vão convir comigo que essa é uma tarefa difícil, né? Algo parecido com aquela pergunta simplesinha do nosso filhinho, do nosso netinho, do nosso sobrinho, que quando morre o gatinho, e ele vai na escola dominical todo dia com você, quando morre o gatinho, pergunta assim: tio, mamãe, papai, vovô, o gatinho foi para o céu? Por onde foi o nosso gatinho? Então, e a gente fica criando um mundaréu de desculpas farrapadas, porque nós não sabemos essa resposta ainda. E quando nós também arrancamos as árvores, destruímos uma infinidade de valores da natureza, nós também temos que perguntar até onde isso interfere no nosso conceito de missão. E aqui então, deslocar a missiologia dessa visão totalmente antropocêntrica para toda a criação é um dos desafios que nós temos no tempo que nós estamos vivendo. E eu digo assim, e nós não vamos ter respostas imediatas não, tá? E para dar respostas justas, honestas, nós temos que nos dedicar à pesquisa e ampliar e aprofundar a nossa reflexão. Eu acho que precisamos ter esse tipo de compromisso e de responsabilidade. O holismo critica o que se chama de especialização, pois toda especialização nega a ação integrada. Os especialistas estão interessados na parte e não no todo. Quem precisa de médico sabe o que essa dimensão não holística representa. Você vai no médico e diz assim: agora você tem que procurar o seu otorrinolaringologista.
Mas, doutor, e essa outra dor aqui? Essa outra dor aqui você vai procurar um ortopedista. E esse outro problema aqui? Aí você vai procurar um cardiologista. Então ele te dá um rol de buscas e você fala assim: caramba, afinal de contas, esse camarada aí é médico ou não é médico? Ele é médico, só que ele é especialista. Mas o médico ele não entende de todo o sistema do corpo? Ele entende todo o sistema do corpo, mas ele é especialista só naquele pontinho. Então, o grande debate do bionismo é exatamente romper com essa fragmentação do conhecimento. Romper com essa fragmentação. Quando se perde a dimensão no órgão, ou seja, do todo, automaticamente surgem crises de desagregação, desvinculação. Para ferir tal situação, é só observarmos a natureza. Então nós sabemos aí, né? Então nós urbanos, especialmente o povo urbano, né? Que desmatou toda a área urbana, que impermeabilizou todo o solo, e aí vem uma chuvinha de 10 minutos, inunda quase tudo. E a gente reclama com a prefeitura, a gente reclama que o poder público é incompetente, tal. Mas a pergunta qual foi a nossa participação efetiva nesse processo, onde nós impermeabilizamos o solo, tiramos todas as condições de infiltração da água na natureza, e aí, obviamente, nós vamos enfrentando e colhendo as crises, né? Que uma delas está presente ali, que é a crise da água. Então nós vamos enfrentando a crise da água, a crise do ar, e assim, a crise da mobilidade, a crise da segurança, e assim sucessivamente. Porque a sociedade, ultimamente, tem essas leituras fragmentadas. Então aqui é um grande desafio de olhar o todo. Evangelização pessoal. Esse é um tema muito caro para o Wesley. Um metodista não pode, de maneira nenhuma, abrir mão dessa compreensão. Porque esse é um tema muito caro para o Wesley. O Wesley, na sua vida, na sua experiência, na sua dinâmica, ele sempre qualificou o testemunho pessoal. Sempre qualificou. E é importante entendermos que evangelização não é sinônimo de missão. Muitas pessoas fazem esse tipo de confusão. Evangelização é o conteúdo da missão. A missão é a responsabilidade maior. Mas quando você cumpre essa responsabilidade maior, o que você oferece? Você oferece o Evangelho. Então, a evangelização é o conteúdo. E como tal, é uma tarefa intransferível. A missão gerencial criou um conceito muito complicado para a evangelização e o cumprimento da missão, que é você pagar para o outro fazer a missão para você. Ou vocês não acreditam como eu acredito. Eu acredito que isso está impregnado no nosso modelo de fazer missão. Não, eu estou tudo ocupado. Eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã, eu vou até 10 horas da noite. Não tem como fazer missão, não tem como evangelizar. Meu testemunho pessoal não tem como exercê-lo. Porque nas minhas dinâmicas de vida, no meu cotidiano, eu não tenho como praticar isso daí. Mas se tem um missionário que entra lá, pode mandar que qual é a minha cota nessa participação missionária? E aí então eu bato para o outro na fazer missão. O testemunho pessoal, a evangelização pessoal, é uma tarefa intransferível. É um equívoco muito grande do ponto de vista da missiologia achar que a gente pode pagar para o outro fazer missão no nosso lugar. Nós devemos ser, sim, cada vez mais solidários, envolvidos, comprometidos, dadivosos para com essas expressões missionárias, mas isso não nos isenta da evangelização pessoal. Isso não nos isenta. Porque ela é uma tarefa intransferível para todo cristão. Isso, eu diria assim, é um conceito do cristianismo e, do ponto de vista wesleyano, muito mais ainda. Toda pessoa que acolheu o Evangelho na sua prática de vida tem a responsabilidade de desenvolver a evangelização pessoal. Isso é muito claro na teologia wesleyana.
na teologia wesleyana, se tem objetividade de que Deus procura se revelar à humanidade com vistas à restauração de toda a sua criação. Isso é evangelização. Isso é evangelização. O Evangelho é para isso. O Evangelho cumpre essa tarefa. O mesmo pode-se afirmar que Deus revela de várias maneiras, mas preferencialmente através de pessoas em comunidades do povo de Deus. Isto é evangelização pessoal e comunitária. A compreensão de evangelização no metodismo brasileiro é que todos somos agentes da missão. Vocês metodistas sabiam disso? Sabiam? Todos somos agentes da missão. Os metodistas brasileiros têm essa cabeça. Todos somos agentes da missão. Ainda na compreensão do metodismo brasileiro, a evangelização é uma expressão de serviço. E é por isso que a igreja assume a tarefa de ser uma comunidade missionária a serviço. E que se pese as resistências a esse modo. Mas essa é uma proposta de missão e de evangelização dos metodistas brasileiros. Aí vem o termo missão integral. Agora vocês têm que ter um pouco de paciência comigo, tá? É porque, do ponto de vista do debate da missão integral, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que a missão, ela não precisa de adjetivos. Quando a gente começa a adjetivar a missão, é porque a gente tem algum tipo de problema com a missão. Ela não precisa ser. A missão, ela é por si só o desejo do Deus Trino para com a humanidade. Quando a gente vai fragilizando essa intenção de Deus, a gente então começa a adjetivar. Né? Então a gente vai criando os adjetivos. A missão integral é um adjetivo. Né? E ele precisa ser conhecido, precisa ser refletido, porque ele surge inclusive, a missão integral surge inclusive no solo latino-americano, num tempo onde a América Latina vivia uma crise missionária sem precedentes, porque os modelos de missões que as igrejas mães norte-americanas não davam mais conta do solo latino-americano, e aquela tentativa de americanizar o Evangelho. E vocês devem se lembrar que as grandes imagens do Jesus Cristo nosso eram sempre de cabelinho loiro e de olho azul. E era esse Jesus que a gente apresentava na nossa evangelização. A missão integral surge então num contexto do solo latino-americano com todas as suas contradições. A missão integral ela é também muito wesleyana, porque ela não abre mão do testemunho pessoal, ela não abre mão da integralidade do povo, então ela pode ser chamada também de holística, e ela, por natureza, a missão integral também busca a sua compreensão teológica na missão de Deus, ou seja, na missão dele, que foi uma das grandes revelações da missiologia no século XX, a partir das reflexões de Calvert, no Congresso de Missão de Villingen, em 1952. A missão é trinitária, e esse é um conceito muito claro para o pessoal da missão integral. Ele cumpre a dimensão do Pai que envia o Filho, o Pai e o Filho que enviam o Espírito, e essa trindade que envia a igreja. Sem dicotomias. Ou seja, a nossa dimensão de envio, ela é muito bonita, e nós precisamos valorizar isso, porque uma das falas de Jesus aos seus discípulos, no período do temor, depois da sua morte e ressurreição, antes da sua ascensão, no temor, no medo, os discípulos reunidos,
eles ouvem de Jesus: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A missão integral, no conceito da Missio Dei, ela tem a categoria de qualificar o nosso envio nas mesmas proporções do envio missionário de Jesus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, nós não somos missionários de segundo escalão. Nós somos missionários na mesma qualidade do ministério de Jesus. Eu acho que isso é importante. E por isso que exige de nós responsabilidade no cumprimento dessa missão integral. A missão integral, ela precisa, então, no meu modo de refletir, rever o que eu chamo de mito de missão integral, aqui tentando discutir um pouco esse negócio de adjetivar a missão, tá? De adjetivar a missão da igreja, que se resume em 2 pontos, que eu gostaria de colocar para a reflexão de vocês. O primeiro deles estaria relacionado a um debate que perdura já há algum tempo na igreja evangélica mundial e também brasileira, em particular, a saber, a polarização entre evangelização e a responsabilidade social da igreja. Então, quando a missão integral é cunhada na América Latina, nos tempos críticos da dominação das ditaduras militares na América Latina, do empobrecimento generalizado na América Latina, do modelo de exploração norte-americana da América Latina, a missão integral vai debater exatamente isso. Olha, não dá mais para continuar evangelizando, falando só da salvação da alma, porque o povo está morrendo de fome, porque o povo está cada vez mais padecendo, e a missão integral vai então quebrar essa lógica missionária que é dicotômica e vai então trazer o conceito do livro. Não dá então mais para falar de evangelização sem responsabilidade social como um projeto comum. O segundo mito, que estaria diretamente ligado à dicotomia humana, isto é, o ser humano considerado em partes, separado ao invés do todo. Alguns fatores possibilitaram o surgimento desses mitos, né? O mito da polarização teológica e o mito da dicotomia humana. Então, esses debates que aqueles que viveram e aqueles que estudam a teologia e a missiologia sabem muito bem que entre os anos 60, 70, 80, 90, esse debate de definir um conceito de missão para a América Latina foi um dos exercícios mais difíceis que as igrejas já enfrentaram. A propósito, os metodistas fizeram um exercício significativo após uma conferência, uma consulta missionária, e construíram um documento chamado Plano para a Vida e Missão da Igreja. E ali nós temos no meu modo de olhar, e eu escrevo isso no meu trabalho, nós temos um dos melhores tratados de missiologia da Igreja brasileira, da Igreja Evangélica brasileira. É uma pena que nós não somos muito fiéis a essa proposta, mas que temos tempo. E aí vem de novo os problemas da dicotomia, que são as tensões teológicas, correto? Então, essas dicotomias que geram em nós essas tensões, né? Em contrapartida ao mito da teologia de missão integral da igreja, existem 2 fatores que expressam bem a realidade dessa missão. A missão da igreja é holística e diaconal. Não temos como separar do debate da missão o serviço. Eu diria assim, é simplesmente desmantelar dentro da arquitetura teológica uma missiologia. Então, não é possível fazer isso. E o segundo, a missão da igreja é bíblica. Por quê? Esse também é um grande debate. Mas de onde vem esses conceitos? Eles vêm da Bíblia. É a Bíblia que nos desafia a olhar a história da missão. A missão da igreja é holística e diaconal. Os cristãos
foram postos no mundo para ser a consciência da sociedade. Como diz Orlando Costas, a igreja deve ser a voz do que clama no deserto, a fim de fazer a diferença no mundo. Precisa deixar o monte da transfiguração, entende-se aqui a contemplação, e descer até o sopé onde se encontram esses frutos. A missão da igreja é holística e diaconal, e seguindo ainda esse missiólogo latino-americano, ele via nessa dimensão diaconal ou encarnacional da igreja a intensidade de serviço que a igreja presta ao mundo como prova concreta do amor de Deus. São esses alicerces que vão dar conta da missão integral. A missão da igreja é bíblica. Quando se afirma que a missão integral da igreja é bíblica, significa que ela não é uma filosofia cega ou um modismo passageiro. A missão da igreja não é filosofia e muito menos modismo. É uma verdade bíblica que precisa ser resgatada e praticada na sua totalidade. Não basta conhecer Jesus. É preciso viver. Não basta conhecer Jesus. Por longo tempo, as nossas falas missionárias eram assim: você conhece Jesus? E hoje eu diria assim: todo mundo assim, você conhece Jesus? Então agora o nosso convite é assim: vamos viver, vamos vivenciar, porque não basta conhecer. E essa é a grande dimensão de uma teologia de missão integral e bíblica. A Bíblia é vida e prática. Isso é sempre. Sempre nessa tensão criativa, né? Não é uma tensão negativa, é uma tensão criativa, que cria, né? A Bíblia é vida e prática. A opção por apenas um desses seus aspectos, doutrina ou prática, é o equilíbrio. Então ela tem que ter esse compasso. A palavra é um todo. Como um todo, deve ser a missão integral da igreja. Você quer gastar menos tempo, ok? Graça holística. Então, Maddox cunha a expressão missão holística a partir dos seguintes pressupostos. E nesse texto ele escreve assim: Wesley, em 1747, publicou o guia de medicina popular chamado Primitive Physique, que obteve 23 edições. Segundo Maddox, essa é a maior tiragem dos escritos de Wesley, ou seja, uma coisa que foi reproduzida com muita intensidade. O interesse de Wesley na saúde e cura era uma dimensão central do seu ministério e da missão metodista em seu início. E aqui então o Maddox começa a fazer o que os mineiros chamam de alinhavo da sua teologia. A salvação é cura da alma, mas é também a cura do corpo. A propósito, para os biblistas de plantão e os exegetas, a palavra salvar, sozo, no grego, é traduzida tanto como salvar como curar. É a mesma palavra. E aqui então, Wesley começa a fazer o seu alinhavo. E Maddox vai perceber isso na construção da teologia wesleyana. Além disso, quando considerado o contexto histórico do movimento wesleyano, é compreensível a preocupação com a saúde numa perspectiva holística, uma vez que Wesley foi um leitor de textos científicos de medicina, né? Se eu não estou equivocado, a Carça tem que me lembrar, Wesley leu os textos mais importantes de medicina da sua época. Agora, tem uma questão que acho importante assinalar, né? Maddox assinala que fazia parte da capacitação dos candidatos ao clero anglicano no século XVII
algum tipo de treinamento para os sacerdotes das pequenas aldeias, visando oferecer cuidados médicos como parte da ação ministerial. Então eles eram formados para o ministério pastoral, mas recebiam, vamos usar a nossa linguagem aqui, instruções de primeiros socorros. E aí então fazia parte já da cultura da formação do clero anglicano. Em algumas situações a medicina tornou-se uma carreira alternativa para o ministério pastoral anglicano. Um bom exemplo disso, segundo Maddox, é o bisavô de Wesley, Bartolomeu Wesley, que consultou ao longo do seu tempo pastoral, quando ele se desligou da igreja anglicana como pastor, ele deu continuidade à sua carreira trabalhando na área da medicina. Maddox ainda afirma que, se por um lado o Wesley escreveu esse livro de física primitiva, para compreender os curandeiros, porque também ele questiona no seu tempo os charlatões, que havia muitos curandeiros naquela época, que tinham nessas práticas uma fonte de renda. Wesley denunciou muito esses curandeiros. Por outro lado, fundamentalmente ele tinha uma compreensão holística da salvação. Uma salvação verdadeiramente holística contempla o perdão dos pecados e é entrelaçada com a cura dos danos causados pelo pecado. Essa é a compreensão de Maddox para configurar ou conceituar essa missão holística. Wesley, ao escrever as suas cartas pastorais, oferece dicas importantes para a saúde. Eu trouxe aqui para lembrar, né? Tem vários textos, mas eu escolhi esse porque eu acho que ele é bem pontual, né? O Wesley, em 5 de julho de 1778, escreve para Alexander Knox o seguinte: ele diz assim: estimado Alex, te aconselho, nunca se encoste ou nunca vá deitar muito tarde, depois das 10. Nunca se levante depois das 6. Nunca se levante depois das 6. Deita cedo, mas levanta cedo. Outra informação muito interessante: caminhe pelo menos 1 hora diária ao ar livre, todos os dias. E quando for almoçar, também dá umas voltas no refeitório. Então todo esse movimento de boa forma, de saúde, o João Wesley já estava recomendando para o amigo dele aqui, ó. E o professor José Carlos lembra que essas práticas permitiram que ele vivesse 87 anos. Outra coisa que ele fala assim, ó: dedique horas pela manhã para a leitura. Olha a sugestão dele: das 5 às 6 da tarde, para orar sozinho, para ler as Escrituras, para colocar em ordem as suas notas, os comentários de um livro bem prático. Outra coisa que ele fecha essa conversa assim, dizendo assim para ele: confie em Deus, tire os pensamentos negativos que porventura surja na sua cabeça. Deus está do seu lado. Não creia que Ele esteja distante. Pelo contrário, Ele vai adiante de você. São observações de Wesley que eu julgo interessante a gente lembrar exatamente nessa perspectiva holística no debate da salvação. Essas pesquisas, ou esse conceito de Wesley, levou a Igreja Metodista Unida, baseada nas reflexões de Maddox sobre missão holística, e ela realiza em 2008 uma pesquisa sobre a saúde do Ministério Pastoral. O clero. Participaram 59 pastores e pastores, 29 superintendentes distritais. O objetivo da pesquisa era aferir
as implicações que a função exercia na saúde das e dos ministros e ministras. A Igreja Metodista Unida, baseada nas... a estrutura da pesquisa analisa a saúde do clero, qual a influência da estrutura da Igreja Metodista Unida nesse processo, o quadro socioecológico, ou seja, o ambiente que esse clero vive, se ele é um pastor de área urbana, se ele é um pastor de área rural ou híbrida. O método, eles pegam grupos focais, pastores e SDs, e os resultados vão ser catalogados e validados na seguinte dimensão: visão geral do modelo teórico proposto por Marbax, condições socioambientais, igreja, saúde e funcionamento da igreja, itinerância, tensão financeira e a estrutura da Igreja Metodista Unida, como elementos mediadores. Ele diz assim: o autocuidado, aquelas pessoas que tinham esse tipo de preocupação de autocuidado, aqueles que viviam numa intensidade de estresse e os resultados de saúde. Aqui então está o quadro onde vocês podem observar os resultados da pesquisa. Então, uma questão interpessoal, né? A congregação, a instituição e também a vida civil, né? Comunitária da pessoa. Essas eram as condições onde os pesquisados estavam. Os mediadores, o nível de estresse, o cuidado físico, mental, espiritual, e aí você vai observar então os resultados, qualidade de vida, a cura mental, a saúde física e assim sucessivamente. Nessa dimensão, a conclusão da pesquisa traz as seguintes observações: a preocupação com a saúde do clero tem sido negligenciada, possivelmente porque uma questão é a motivação vocacional e outra é a resposta que se deve dar à instituição. Há razões para se preocupar com a saúde do clero e intervenções devem considerar as crenças e as pressões a que são particularmente submetidos no exercício do ministério. O modelo teórico proposto reflete a necessidade de uma saúde holística para os clérigos da Igreja Metodista Unida e oferece inúmeras possibilidades de intervenção para sustentar e promover a saúde do clero. Essa é a fonte do texto, do resultado dessa pesquisa que Marbax fez. Então, caminhando dos finalmente. Graça holística, evangelização pessoal, missão integral. Para o Wesley, o caminho da salvação se dá pela ação da graça de Deus, que age na dimensão preveniente, justificadora e santificadora. Essa graça age de forma integrada no ser humano, não somente perdoa pecados, mas também por enfermidades. É uma graça do todo, da totalidade, e envolve aqui também toda a obra da criação. O caminho da salvação promove no ser humano atos de piedade, obras de misericórdia, e o fruto desta ação é amor, é paz, é alegria. Essas atitudes jorram como fontes do deserto da vida do cristão. Esse é o conceito de Wesley. Essas atitudes representam o testemunho do Espírito, que é pessoal e é comunitário. Wesley tem 3 sermões sobre o fruto do Espírito, não é isso? 3 sermões sobre o fruto do Espírito. Muito antes de ser organizada e denominada missão integral na América Latina, para Wesley a missão é a razão de ser do movimento metodista, que eu diria assim, nessa compreensão de
missão holística ou integral, como é a linguagem nossa latino-americana. Sua meta missionária é a conhecida expressão reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Portanto, para Maddox, a ênfase de Wesley na integridade do ser, salvar e curar, permitem afirmar que a tradição wesleyana propõe uma missão holística como expressão do óleo, ou seja, o todo, a totalidade, isso é, centrada no todo. Talvez alguém pergunte: mas o metodismo brasileiro é fiel a essa proposta? Então, para evitar você me fazer essa pergunta, eu já vou buscar algumas pistas. Institucionalmente, eu acredito que sim. O metodismo brasileiro, se nós formos olhar os seus documentos, eu acredito que sim. Justifica-se com o Plano Nacional Missionário, que afirma 6 ênfases. E se nós olharmos as ênfases do Plano Nacional Missionário dos metodistas, nós vamos ver que esses valores estão lá. Olha aí, ó. Estímulo do zelo evangelizador, distribui pessoal. Na vida de cada metodista, de cada igreja local. Revitalizar o carisma do ministério pastoral, então, cuidado com o ministério pastoral, o cuidado com o leigo, é um dos aspectos da missão. Promover o discipulado na perspectiva, fala bem devagarinho, da salvação, da santificação e do serviço. Discipulado, franquia, não fala de salvação, não fala de santificação e muito menos de serviço. Discipulado de franquia é fast food. E aí a gente tem que ter uma criticidade sobre isso daí. Os metodistas não propõem discipulado de franquia. Eles propõem um discipulado muito claro na teologia wesleyana: salvação, santificação e serviço. Fortalece a identidade, a conexidade, a unidade. Sabe aquele estresse de ter uma carta de intenções, mas ser cobrado por outras coisas? Esse tipo de enfermidade, nós tentamos resolver isso. A nossa ênfase é o seguinte: vamos fortalecer nossa identidade, nossa conexidade. Não precisamos de entrar nesse mundo competitivo. E não é só competitivo com os outros, não, é competitivo entre nós mesmos, que é mais enfermo ainda, né? É mais enfermo ainda. Olha que dimensão holística legal, hein? Implementar ações que envolvam a igreja no cuidado e preservação do meio ambiente. ênfase na igreja metodista, para esse período que ele está vivendo. Promover maior comprometimento e resposta da igreja ao clamor do desafio urbano. Essas ênfases procuram, na perspectiva da herança wesleyana, no meu entendimento, cobrir a dimensão holística da missão, da evangelização pessoal e da missão integral. Se há desvios de procedimento e atitudes, a culpa não é do plano. Porque o plano é legítimo, ele foi aprovado numa assembleia da igreja, e das pessoas que fazem parte dessa assembleia dão legitimidade para isso. Eu acho que o problema está na operacionalização das ações eclesiásticas. Enfim, cabe aos metodistas brasileiros aferir se nossas práticas ministeriais têm garantido a saúde integral do corpo pastoral. Há suspeitas de um processo de adoecimento generalizado do ministério pastoral metodista brasileiro, em todos os níveis. São missionários designados, evangelistas, missionários designados, presbíteros, presbíteras, o episcopado. Então, está lançado um desafio para nós aí, né? Que a gente assuma o compromisso de implementar uma missão holística que garanta as intenções originárias de Wesley
e que gerem saúde para o nosso povo. Obrigado.